Bom pessoal, olá a todos. Agora que eu já fiz alguns vídeos para os membros do canal falando um pouco sobre figuras de linguagem, regras de interpretação, expressões de uma época, terminologias, etc. Eu queria fazer uma exegese agora de um texto para mostrar para vocês que quando a gente entende todo esse conjunto, a gente consegue fazer uma boa exegese de um texto bíblico. Então eu escolhi aqui Ezequiel 28. Eu já tinha feito um vídeo assim parecido para os membros do canal, inclusive quem quiser ser membro será bem-vindo, tá? E eu vou fazer agora uma exegese junto com vocês, porque Ezequiel 28, as pessoas pensam que ele está falando da queda de Lúcifer. Assim como Isaías 14:12, que eu já tenho um vídeo aqui sobre Isaías no canal, tá? Se eu lembrar, eu coloco na tela final, mas geralmente eu esqueço. Enfim, então vamos dar uma analisada. Será que Ezequiel 28 está falando da queda de Lúcifer, de seres angelicais, do diabo que se rebelou contra Deus, ou será que aí as pessoas estão enganando vocês? Pastores, pregadores, esses teólogos, professores de grego, não sei o que. Será que realmente eles estão falando a verdade para vocês? Ou será que eles estão enganando essas pessoas com essa mitologia de Lúcifer? Vamos fazer uma boa exegese que a gente vai entender realmente do que o autor está falando, do que o autor de Ezequiel 28 está realmente falando. Primeiro, para quem é novo no canal, tem algumas regras de hermenêutica que eu uso. Inclusive um rapaz perguntou qual era a diferença entre hermenêutica e exegese. Hermenêutica é justamente regras que você utiliza para interpretação. A própria Bíblia tem duas que eu acho muito importantes. A primeira é essa aqui de Coríntios 4:6, que Paulo fala assim, ó: para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Então, é uma regra importante. Eu não posso ir além do que o autor escreveu. Que nem, por exemplo, o Rodrigo Silva. Ele fala que Lúcifer tocava harpa, aí quando Deus passava ele colocava as asas sobre o rosto, não sei o que. Não tem nada disso escrito. Então, ele mesmo foge dessa regra bíblica, de ir além do que está escrito. Segundo, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, segundo Pedro 1:20. O que ele está dizendo aqui? Que eu não posso interpretar uma profecia da Bíblia, ou uma Escritura, de acordo com o que eu acredito. Eu tenho que interpretar de acordo com o autor escreveu. Senão eu estaria particularizando e destoando e distorcendo aquilo que o autor escreveu. Agora, a regra que eu mais uso são essas daqui que são importantes. Vocês vão entender agora, a regra dos 3Q. O que são 3Q? Quem escreveu, quando escreveu e para quem escreveu. Que nem eu falei naquele vídeo sobre usurpação, eu não posso usurpar aquilo que não foi para mim. Então eu tenho que entender isso primeiro. Quem escreveu, quando escreveu e para quem escreveu. Vamos ver aqui em Ezequiel como é importante isso? Primeiro, quem escreveu? O profeta Ezequiel. Por que isso é importante, Ronaldo? Porque o profeta Ezequiel, ele é famoso por utilizar de simbolismos. Inclusive eu fiz um vídeo muito bom sobre Ezequiel para membros. O seu estilo é praticamente apocalíptico. E isso é de suma importância saber para a gente não tomar como literal os seus oráculos. Que nem no vídeo que eu fiz sobre Ezequiel, eu mostrei que até os rabinos não queriam que Ezequiel entrasse na Bíblia, porque Ezequiel é muito alegórico, simbólico. Ele usa de simbolismo, metáforas, etc. E os rabinos tinham medo que as pessoas tomassem Ezequiel como literal, que é exatamente o que fazem hoje. Então, você saber quem escreveu é importante para você saber com que estilo literário você está lidando. É um estilo literário que é poético, é profético, é histórico? Não. Se foi Ezequiel que escreveu, a gente sabe que é um estilo mais apocalíptico. Que nem eu fiz um vídeo aqui já explicando sobre o estilo apocalíptico, tá bom? Então a primeira coisa, a gente sabe quem escreveu, então a gente vai lidar com esse tipo de estilo de linguagem, tá bom? Segundo, quando escreveu, também é importante. Foi no exílio babilônico, junto ao rio Quebar. Isso é de suma importância por quê? Porque a linguagem que o autor utiliza reflete a cultura da época. Então, quando a gente sabe quando ele escreveu, a gente vai entender por que ele usa alguns termos aqui em Ezequiel 28, que hoje a pessoa pega em português e quer entender de outro jeito. Mas quando a gente sabe que ele escreveu lá no exílio, ele estava exilado, lá junto ao rio Quebar, a gente entende por que ele utilizou estes termos, tá bom? E para quem escreveu? Não o livro todo de Ezequiel, mas só esse oráculo aqui do capítulo 28 em específico, ele é destinado ao príncipe de Tiro. Isso também é de suma importância, porque o profeta vai utilizar figuras de linguagem que o príncipe era familiar. Que nem, por exemplo, se eu for escrever uma carta para um português, eu sei que certas palavras do Brasil, né, do nosso português aqui continental, é diferente do português europeu. Então eu tenho que ter cuidado ao utilizar certas palavras. Eu não posso falar assim, por exemplo, para um amigo meu português: ô Joaquim, eu estou fazendo bico aqui no Brasil. Por quê? Porque bico na linguagem de Portugal, desculpa as moças ou donzelas do vídeo, é boquete. Então eu não posso, eu tenho que utilizar uma linguagem que é familiar ao meu público-alvo. Então, a mesma coisa aqui. Se eu sei para quem o autor está escrevendo, que é o príncipe de Tiro, o oráculo é destinado para ele, ele vai utilizar uma linguagem que é familiar ao príncipe de Tiro. Basicamente isso. Tá bom, pessoal? Então vamos analisar agora. Desde o início, o autor destina o seu oráculo ao príncipe de Tiro. Tiro era uma cidade do Mediterrâneo aqui, ó. Ilha de Tiro. Aqui é a costa do Mediterrâneo, tá? Fica pertinho ali da região de Jerusalém, tá?
Então ele está destinando para um rei que está do outro lado. Nem está na Babilônia esse rei, tá bom? O autor identifica dois destinatários da mensagem. Um príncipe, né, nesses primeiros versículos, e um rei, a partir do versículo 12. Aqui, ó, no versículo 2 ele fala, ó, filho do homem, diz ao príncipe de Tiro. E no versículo 12 ele já muda, ó, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Então dá a entender o quê? Que o primeiro oráculo é para um príncipe e depois seria para o pai dele. Ou seja, de alguma forma Deus estava nervoso com aqueles dois, né? Com a cidade de Tiro. Talvez pai e filho estivessem fazendo alguma coisa que desagradasse a Deus. Tanto que aqui você vê, ó, aqui ele usa o termo Nagid, né, que é príncipe, e aqui ele usa o termo Meler, que é rei. Tá bom? Então são dois oráculos. Vamos começar pelo Éden, né, que as pessoas pensam que era um ser espiritual. Não, amadinho, aqui ó. Estiveste no Éden, jardim de Deus, tá vendo, amadinho? É o diabo que estava lá no paraíso e caiu do céu. Que nem nessa imagem aqui que eu coloquei ilustrativa, ó. O diabo estava lá no Éden, no céu, e aí ele caiu, amadinho. Você não tem Espírito Santo para entender a Bíblia. Agora, será que era isso mesmo? Não, porque o Éden era na terra. Aqui ó. Éden, Gan, Beieden, Gan. Segundo consta em Gênesis 2, Deus criou um jardim e pôs o homem para guardá-lo. A localização desse jardim está descrita na Bíblia. Olha, havia um rio que nascia do Éden que irrigava o jardim e se dividia em 4 partes. Tigre e Eufrates, que existe até hoje, Pison e Guion. Bem, os Tigre e Eufrates se localizam na antiga Mesopotâmia, onde hoje atualmente é o Iraque. Já esses rios, Pison e Guion, ainda não foram descobertos. Caso existissem, provavelmente teriam seus cursos de água alterados, pois de tempo em tempo mudam rapidamente. Então o jardim do Éden era aqui, ó, que nem vocês podem ver aqui nessa imagem, ó. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho para vocês verem. Ó. Era entre o Tigre e o Eufrates, onde ele deságua ali no Iraque, e devia ter mais 2 rios que podem ter mudado a trajetória ou terem sido inundados ali pelo Golfo. É uma hipótese. Mas o fato é que a Bíblia localiza o jardim do Éden. Não é no céu, era aqui na terra, ó, entre o rio Tigre, quase outro trava-língua aqui. Depois o pessoal fica me corrigindo aí. Entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Tentem falar 3 vezes, entre o rio Tigre. Tanto que você vê aqui, ó, no capítulo 27 e 23 do mesmo Ezequiel, ele menciona o Éden, era na terra. Aqui, ó. Arã, Icane e Éden, aqui, ó. Os mercadores de Sabá, Azur e Quimalde negociavam contigo. Então, se ele negociava com essas cidades, é porque essa cidade era na terra. No século 3 a.C., os judeus gregos elaboraram a Bíblia grega, né, a Septuaginta. Gênese é uma palavra grega que significa começo, né? Só que em hebraico lá é Bereshit. A palavra jardim no hebraico é Gan. Essa mesma palavra em grego significa paradeisos, ou paraíso, né? Já o nome Éden não é de origem hebraica, e sim sumeriana, ou seja, lá dos povos sumérios anteriores ao hebreu. A sua etimologia vem da palavra Edim, ou Edino, que significa campo ou planície. Então, basicamente isso, ó, é um campo ou uma planície. A palavra Edino assemelha-se com Erido, cidade em que Adapa vivia. Essa cidade localizava-se numa planície aluvial, que nem aqui, ó. Aqui é chamado da crescente fértil da Mesopotâmia, é uma planície. Inclusive, pessoal, quem puder já dá um like no vídeo, até eu sei que é chato ter que estar pedindo, mas o YouTube está bugado, é a única forma da gente aumentar o alcance do vídeo. Dá mais vídeos assim que vai desmistificando o diabo, Lúcifer, é de suma importância, tá? Para essas pessoas não ficarem mais enganando, fiéis e inocentes. Quem puder dar um like aí, tá? E só mais uma coisinha também, tá? Quem puder, conheça lá o canal do Professor J. Neves, se inscrevam lá. Vão também no canal do Antônio Miranda, tá? Ele ensina esses canais que são mais racionalistas, quanto mais eles se unirem, é melhor, tá bom? Pra gente quebrar um pouco essa mitologia toda, tá bom, pessoal? Continuando aqui, ó. Sabendo as origens da palavra jardim e Éden, podemos concluir que o seu significado é paraíso de planície, ou seja, uma crescente fértil. Uma planície que tinha bastante água, bastante árvores, bastante fartura, basicamente isso. É isso que é o jardim do Éden, ou, como diziam os gregos, o paradeisos. Para os romanos, o local em que os mortos iam era uma espécie de paraíso, chamado de Campos Elíseos. O campo pode ser associado também a uma planície. Enkidu, o amigo de Gilgamesh, era chamado de Pantera da Planície. Segundo deixa eu ver se eu consigo falar esse nome. Kriwakzek afirmou que Edim seria um nome sumério que deriva de Gu-Edim, parecido com Gan-Eden em hebraico, que significa borda da estepe. Esse Kriwakzek, ele afirma que o Éden da Bíblia seria uma referência ao Gu-Edim, um lugar paradisíaco, ou seja, um lugar próspero, farto, entre 2 rios, entre 2 grandes rios que enchiam e fazia ter prosperidade. Segundo consta, as cidades de Lagash e Uma, que ficavam a 30 km de distância uma da outra, estiveram em guerra por 100 anos.
Outras fontes falam em 150 anos de conflito. O motivo dessa disputa era porque Gu Edi, o Gan Eden, descrita como uma região muito rica em recursos naturais. Era essa região aqui, ó, a crescente fértil da Mesopotâmia. Como tem dois grandes rios, eles podiam irrigar, plantar, comer à vontade, e gerava essas disputas no mundo antigo, entre essas cidades, por exemplo, de Lagash e Uma. Ali havia pastagens para rebanhos e manadas, além de caça abundante para cultivar, javalis, cervos, gazelas, oriches, avestruz, jumentos selvagens, bois selvagens, etc. Então era uma região fértil por causa dos dois rios. Tinha pastagem, tinha rebanho, podia plantar, enfim. Tanto que o próprio profeta Ezequiel, ele usa o Jardim do Éden como um exemplo de como seria Israel no futuro. Aqui, ó. E a terra assolada, que é a terra de Israel, será lavrada, em lugar de estar assolada aos olhos de todos que a passavam. E dirão: esta terra assolada, que é Israel, ficou como o Jardim do Éden. Ele está falando do que aqui? De um paraíso lá no céu? Do mundo espiritual, metafísico? Não. Como um lugar ali entre o rio Tigre e Eufrates, um lugar próspero e farto. Ó, esta terra assolada ficou como o Jardim do Éden. E as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Então você vê que o próprio profeta, no capítulo 36, ele usa o Jardim do Éden, dando exemplo de como Israel ficaria. E não está se referindo a nenhum mundo espiritual, tá bom? Outro exemplo aqui do próprio Ezequiel, o capítulo 31, que ele está falando aqui do faraó do Egito. Vocês podem ver no capítulo 31. Formoso fiz com a multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Ok, o que ele está falando? Que as árvores do Éden tinham inveja do faraó do Egito. É do mundo espiritual que ele está falando? Não, ele está usando um simbolismo ali da crescente fértil da Mesopotâmia. Era na terra. Ah, mas ali fala jardim de Deus, amadinho. Esse Éden era o jardim de Deus aqui, ó. Gan Eden. Não, perdão. Gan Elohim. Jardim de Deus. Elohim pode ser aplicado tanto no singular quanto no plural, né? Nesse caso, pode ser também jardim dos deuses, porque ali na crescente fértil haviam muitas culturas politeístas com suas divindades, em que eles cultuavam suas divindades. Tanto que aqui no capítulo 31, quando o profeta Ezequiel está falando do faraó do Egito, ele usa o mesmo termo. Aqui, ó. Os cedros, aonde? Ó? No jardim de Deus. Não o podiam obscurecer. Quer dizer que o faraó do Egito era mais fodão que o paraíso espiritual lá do céu? Não, pessoal, que era na terra. As faias não igualavam os seus ramos, e os castanheiros não eram como seus renovos. Nenhuma árvore do jardim de Deus se assemelhou a ele na sua formosura. Ele está falando da terra, novamente. Aí aqui eu não vou nem entrar muito em detalhes, que aqui ele está falando da riqueza do rei, né? Que ele fala de toda a pedra preciosa da tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. Então, aqui ele só está falando da abundância e da riqueza do rei. Não precisa nem entrar em detalhes. Ah, amadinho, mas ele era um querubim aqui, ó. Tá vendo? Querubim é um ser espiritual, um anjinho com asa. Agora você não tem como fugir dessa, amadinho. Aqui era um querubim, ó. Tu eras um querubim ungido para cobrir e te estabeleci no Monte Santo de Deus, etc. O sentido exato da palavra querubim, que é queruve, é incerto. Provavelmente diz nos estudos de mitologia comparada. É o mesmo tipo de ente que no meio mesopotâmico se chamava em sumério e acádio Yamassu, Shedu ou Quirubo. Então, ali no Oriente Médio, na Mesopotâmia. Onde é a Mesopotâmia, pessoal? A Mesopotâmia é ali onde eu mostrei para vocês, entre o rio Tigre e Eufrates. E ali eles tinham alguns seres que eram chamados de Yamassu, Shedu ou Quirubo. As estranhas figuras esfíngicas, o que é esfíngicas? São híbridas, que adornavam os palácios imperiais da Babilônia e da Síria. Onde era a Babilônia e a Síria? Tudo ali na crescente fértil. Hoje em dia os mais famosos são certamente os do palácio do rei Sargão II, em Dur-Sharukin, que abrem seção mesopotâmica do Louvre. Isso aqui, ó. Isso aqui era um quirubo, ó, um ser híbrido. Tinha um corpo de leão, umas asas como de uma águia e uma cabeça humana. De quem que é essa cabeça aqui? Era do rei. Por que eles faziam isso aqui colocando a cabeça do rei? Porque eles achavam que o rei era o protetor do povo. E o querubim era uma criatura protetora, uma criatura mitológica. Por isso que eu falei que é importante saber para quem escreveu, porque o profeta vai utilizar a linguagem que eles conheciam. Então, como o povo achava que o rei era um protetor do povo, eles falavam que o rei era um querubim e faziam essas imagens de homenagem a ele. Ó rei, tu és o nosso protetor, tu és o nosso querubim alado. Basicamente isso. Tanto que no Egito nós temos a esfinge e assim por diante. Era comum no mundo antigo. Os híbridos mitológicos são comuns na arte do antigo Oriente Próximo, Oriente Médio. Um exemplo é o Yamassu ou Shedu da Babilônia, um espírito protetor, aqui, ó,
Essa era a função de um querube, um espírito protetor, com forma semelhante a uma esfinge, possuindo asas de águia, corpo de leão e cabeça do rei. Isso foi amplamente adotado na Fenícia. As asas, por causa da sua beleza artística, logo se tornaram a parte mais proeminente, e animais de vários tipos foram adornados com asas. Consequentemente, asas foram concedidas também ao homem, formando assim a imagem estereotipada do anjo que nós conhecemos hoje. Ou seja, o anjo já é uma evolução dessas criaturas, um ser alado. William F. Albert argumentou que o leão alado com cabeça humana, encontrado na Fenícia e Canaã no final da Idade do Bronze, é muito mais comum do que qualquer outra criatura alada, tanto que a sua identificação com querubim é certa. Ele é um querubim, aqui é um quirubo. Isso é um quirubo. Era só uma homenagem ao rei, dando a entender que o rei era um protetor da cidade, do povo, uma criatura protetora. Basicamente isso. Dielites conecta o nome com quirubo, assírio, o nome do Shedu, e carubo, que é um grande e poderoso. Classifica o carubo babilônico como propício, ao invés de poderoso. Dorme conectou o nome hebraico ao assírio caribo, que é o diminutivo de caribo, de curibo, um termo usado para se referir a seres intercessores, ou seja, da mitologia deles, daqueles povos, e estátuas de tais seres que imploram aos deuses em nome da humanidade. A conexão etimológica popular com a palavra hebraica jovem é devida a Bahu, que é do século III. Então isso aqui, ó, um querubim assírio. Era um protetor, então o rei era um protetor do povo, por isso que o rei era chamado de querubim. Não tem nada a ver com o que os cristãos entendem hoje, de anjos, seres espirituais, não tem nada a ver. Então quando o profeta diz que ele era um querubim ungido, ele estava se referindo a um ser espiritual ou ao próprio rei? Analisem aí. Aqui, só para finalizar essa parte, de Ezequiel 28, quando ele termina aqui o oráculo dele contra esse rei, antes de partir para o próximo oráculo, ele fala que ele tinha comércio, povos, etc. Eu pergunto, o diabo tinha comércio? Ele já era conhecido dos povos? Porque ele fala assim, ó: na multiplicação do teu comércio, que nem nós vimos ali, ele negociava com Arã, Canes, Éden, ele negociava com várias cidades, está no capítulo 27. Encher o teu interior de violência, e pecaste. Por isso eu te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim protetor. Aqui, ó, ele está chamando o rei de querubim, por quê? Porque era um título que o rei já tinha na época. E nós podemos provar que tem até estátua aqui, ó. O rei era um querubim, era um título, era uma mística da época. No meio das pedras afogueadas, elevou-se o seu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei. Ah, amadinho, ele foi lançado na terra. Isso é expressão de uma época, pessoal. É que nem quando a gente fala hoje em dia assim em português. Nossa, aquele cara ele acha que é o pica das galáxias. São expressões superlativas, pessoal, exageros, floreios de linguagem. Não é literal. Quem toma Ezequiel como literal é um tolo, tá bom? Diante dos reis eu te pus. Aqui, o diabo estava diante dos reis? Não. Para que olhem para ti, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio. Olha, o diabo tinha comércio? Ele vendia o quê? Chifrinho ungido? Pode de mico ungido, essas coisas? Profanaste os teus santuários. O diabo tinha santuários? Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos, porque o diabo já era conhecido entre os povos, estão espantados de ti. Por quê? Porque ele caiu em desgraça, ele foi destronado. É isso que o autor está falando, quando ele fala que fiz sair um fogo de ti, te tornei em cinza, etc. São meramente expressões de uma época. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Ué, se aqui é do diabo que ele está falando e ele fala que nunca mais subsistirá, como é que o diabo existe até hoje nas igrejas? Alguém pode me explicar? Não, amadinho, aí é o diabo sim, é um ser espiritual, você tem que... Tá, então como é que você me explica isso aqui, ó? E nunca mais subsistirá. Então não é nenhum ser espiritual, pessoal. É isso aqui, ó. O querubim ungido era isso daqui, ó. Era basicamente o rei de Tiro. Ele era um querubim, porque no mundo antigo eles tinham esses títulos de protetor, de grande, poderoso, alguém que protegia o povo e a cidade. Tanto que eles faziam até estátuas, como essa daqui que está no museu. E a gente pode provar exatamente isso. Tá bom, pessoal? Então, por favor, quem puder dar um like aí no vídeo já vai estar ajudando. Às vezes é necessário atualizar a página, porque o YouTube está tão bugado que às vezes a pessoa dá o like e não vai. Quem quiser comentar, comente. E quem quiser também pode compartilhar esse vídeo. Compartilha naqueles grupos que vocês fazem parte.
Porque aí quem sabe vai quebrando um pouco essa mitologia de Lúcifer, de bobagem, de diabo, tudo isso, porque realmente não existe nada disso. Isso é só uma coisa que as pessoas usam para pôr medo das pessoas, é uma teologia do medo para manter as pessoas presas e dando lá seus dinheiros nas igrejas. Tá bom, pessoal? Obrigado por ter assistido. Paz a todos.